podcast aqui, Tecnopolítica, e dessa vez nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a sua privacidade e o seu anonimato, né? Muitas vezes a gente navega na rede e não sabe que está sendo espionado, vigiado, e isso pode dar muito problema para as pessoas. E as pessoas muitas vezes não consideram a importância delas navegarem na internet sem ser vigiadas. Eu estou aqui com o Gustavo Gus, obrigado pela sua participação aqui, Gus. O Gustavo Gus, ele é um dos organizadores da Crypto Rave, um evento de criptografia e privacidade, que já está no quinto ou sexto ano, né? Quinto ano. E o Gus, ele é também um dos integrantes do projeto Tor, né? E eu vou começar com esse nome que muitas pessoas não conhecem, que é sobre essa rede, sobre essa aplicação que é o Tor. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o Tor e por que ele é muito importante hoje na internet. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Legal. Eu sou Gustavo Gus, eu trabalho no projeto Tor e também ajudo a organizar a Crypto Rave. E uma das razões da gente precisar usar o Tor, a primeira é que existe a vigilância em massa e a vigilância individualizada. Então a gente sabe, pelo menos desde 2013, pelas denúncias do Edward Snowden, sobre a vigilância em massa, né? Os governos dos Estados Unidos, governo da Inglaterra, do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, eles formam uma comunidade de inteligência que o interesse deles é vigiar a internet, né? Não é apenas uma pessoa, um alvo, não, é vigiar a internet. Então esses slides que o Edward Snowden vazou para o jornal The Intercept revelam que a dimensão da vigilância em massa hoje no mundo, né? E é algo que nesse primeiro momento as pessoas pensaram, tudo está perdido, vamos fugir para as montanhas. E quando a gente foi estudando e foi entendendo melhor, a gente viu que é possível mitigar essa vigilância, mas precisa usar algumas técnicas, né? Então uma das ferramentas que foram vazadas um dos slides vazados pelo Edward Snowden foram dois slides. Um é TorFed e o outro é o Tor, o Rei do Anonimato, né? De duas agências diferentes. O primeiro fala que o TorFed porque é muito difícil você encontrar as pessoas usando o Tor. E o outro Tor, Rei do Anonimato, também novamente reforçando essa segurança do Tor, né? Então, essa é a primeira razão de você querer usar o Tor, né? Existe a vigilância em massa, ela não está discernindo quem é bonzinho e quem é malzinho, ela está vigiando todo mundo na internet, então independe do que você está fazendo. Se no futuro você vira um alvo de interesse, retroativamente a gente tem isso a vida inteira, né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é o próprio modelo de negócio da internet, né? Hoje em dia o modelo de negócio da internet a gente pega os dados privados das pessoas e vende para publicidade, e mais recentemente a gente utiliza para propaganda política e alvos políticos, né? Claro. Isso claramente nas eleições norte-americanas e no Brexit e em outros lugares também. Então, grandes empresas como Facebook e Google, eles vivem coletando dados pessoais da gente, formam-se perfis ideológicos, perfis sociais daquelas pessoas, e a partir daí você faz publicidade dirigida, né? Isso tem sido usado de forma não consensual e muitas vezes usado para campanhas políticas, né? Sim. Então isso foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Donald Trump, que a gente tem algumas evidências aqui na eleição brasileira também, e em outras campanhas ao redor do mundo também. Agora na Espanha também. Então tem vários casos de como que essa vigilância corporativa ela se junta a uma vigilância política e vai para cima de todo mundo que está usando a internet. Exatamente. Todo mundo que tem um perfil naqueles serviços e tudo mais. Agora, a gente está falando de usar isso que é o Tor para poder
garantir mais a nossa segurança, proteger mais a nossa navegação, para que essas corporações, esses governos saibam o que a gente está fazendo na internet. Mas o que é o Tor em si? Bom, o Tor ele é três coisas, né? Ele é um programa, é uma rede aberta e é uma ONG. Né? Boa. Começar pelo programa. O programa ele é um pequeno software que ele te conecta à rede Tor e ele é melhor que um proxy, melhor que uma VPN. Né? O que esse programinha faz? Ele te conecta por 3 servidores aleatórios da rede Tor. Então cada servidor sabe uma parte da sua comunicação. O primeiro servidor, que é o servidor de guarda ou o servidor de entrada, ele sabe apenas que você está em São Paulo, que você está no Brasil. O servidor intermediário sabe que o servidor anterior conectou nele, mas ele não sabe que é de São Paulo, que é de Brasil, de onde é a requisição. E o último servidor, que é o servidor de nó de saída, ele vai conectar o site que você quer visitar, seja YouTube, seja Google, seja Facebook, qual site você quiser. O último servidor não sabe onde você está e sabe apenas que uma pessoa usando o Tor conectou naquele site, mas não sabe que é alguém de São Paulo, que está no Brasil, que é você. Mas o anterior sabe... O intermediário só sabe o IP do servidor de entrada, mas ele não sabe Mas o IP ele não sabe de onde você quer acessar. O cliente, exato. Não sabe. Não sabe. Então a arquitetura do Tor é uma arquitetura privada por padrão. Né? Então a gente não tem o caminho inteiro que uma pessoa fez, né? na rede Tor. Esse tipo de ataque a gente costuma chamar de ataque de correlação de tráfego. É saber onde uma pessoa está e o que ela fez quando saiu do Tor. Né? E o interessante é que todo esse circuito que foi estabelecido, ele tem criptografia. Né? Então são 3 camadas de criptografia, uma camada por cada conexão que você faz. E essa que é a ideia da cebola, uma criptografia por camadas. Né? E esse é o símbolo do Tor. Você tem 3 camadas de proteção do seu tráfego de internet. Essa é a primeira vantagem. O site que você está acessando não sabe onde você está. Não sabe se você está no Brasil, se você está na Alemanha, onde você está. Esse site que está acessando é o chamado nó de saída? É isso. O nó de saída, ele acessa... É o terceiro. A primeira coisa que o Tor garante é a contra-análise de tráfego. Então, se eu tenho um vigilante, imagina que você está no hotel, na universidade, em algum Wi-Fi público. Se tem alguém vigiando aquele Wi-Fi fazendo um sniffing, ele não vai saber o que você está fazendo na internet. A única informação que ele vai obter é que você está conectado na rede Tor. Mas ele não sabe que site você está visitando, não sabe o que você está fazendo. Se você tivesse com o seu Chrome, o Firefox ou seu outro navegador sem Tor, ele saberia que você entrou no Google, saberia que você está usando o WhatsApp, saberia o que você está fazendo no computador ou no celular. Então, na verdade, esse software ele também tem um navegador. Isso. Então eu posso navegar com o navegador do Tor. Isso. Então, antigamente a gente só tinha esse pequeno programinha e você tinha que fazer essa amarração entre o navegador e o programa. E a chance de você fazer algo errado era muito grande. Então uma coisa que o projeto Tor fez é pegar esse pequeno programinha, pegar o navegador Firefox, que é software livre, customizar ele para deixar ele bem privado e conectar a rede Tor. Então a gente tem um navegador Tor, que é um Firefox customizado para você conectar na rede Tor. E você precisa instalar ou é só entrar via web no Tor e navegar? Você entra no site do torparty.org, baixa o navegador, dá 2 cliques para instalar ou, dependendo, descompactar. E é isso, você não precisa de permissão de superusuário ou de administrador no computador. E se você quiser usar em outros computadores, você pode copiar no pendrive e sair usando por aí. Então ele é portável. Né? Ele é portável. E ainda as 2 outras coisas que o Tor essa rede de servidores do Tor. Essa rede é uma rede aberta, qualquer um pode ser um servidor da rede Tor. E é uma rede constituída por voluntários ao redor do mundo. E a outra coisa que o Tor é também uma ONG. Né? A gente tem uma equipe de 50 pessoas empregadas ao redor do mundo todo, em 5 continentes. E a gente se financia através de grants e de editais e de doações.
Todo ano a gente faz uma campanha de doações no final do ano e geralmente a Fundação Mozilla, ela dobra essa doação. Né? Legal. Então se a gente recebe 500 mil de doação, a Mozilla dá mais de 500 mil de doação. E você falou que é uma ONG, né? Isso. Que mantém esse trabalho, esse software e essa rede. Quem montou essa ONG? Essa ONG ela foi criada, ela inicialmente foi incubada na Electronic Front Foundation, que é uma ONG pioneira na defesa digital, e passou muitas diretoras executivas por ela. Né? Hoje em dia a diretora executiva é uma brasileira, a Isabela Bagueiros. Ela assumiu esse mês. A gente também, por ser... Ela é da computação ou era... A Isabela Bagueiros, ela trabalhou com muitos projetos de software livre aqui no Brasil. Uhum. Ela trabalhou nos projetos de inclusão digital também. Legal, de fazer... Não era exatamente ponto de cultura, era um outro trabalho que ia em algumas comunidades, colocava uma antena... sei, é o... GESAC. É o GESAC. GESAC, isso. Eu ia falar, mas as antenas do GESAC, ela trabalhou num projeto. Na implementação desse projeto. Interessante. Então é uma pessoa que tem uma história com software livre ao longo de muito tempo, né? Não é de agora. Sim, sim. E é bem interessante que é a primeira diretora executiva latina dessa ONG, né? E isso vem num momento muito bom, né? Onde o Brasil e vários lugares está precisando garantir que as pessoas naveguem sem ser espionadas, né? Exatamente. Novamente, a privacidade é um direito constituído, né? Então a gente tem que utilizar essa ferramenta para garantir nossa privacidade. Né? O Tor é uma rede de voluntários ao redor do mundo todo, são mais de 7 mil servidores da rede Tor. Olha só. Entre 7 mil e 8 mil servidores. E é bem interessante mais pessoas colaborarem com os servidores. Eu estou me lembrando aqui que você está falando, teve um caso de uma pessoa, uma adolescente, que começou a fazer consultas na internet e tal. E como na internet hoje, você entra num site, eles colocam um script na tua máquina, um pixel, ou nem se usa mais isso, mas um cookie, né? Um cookie persistente. E então essa pessoa começou a ser, vamos dizer assim, vigiada, não pela política, mas pelo mercado, né? E aí começaram a fazer o perfil dela e chegaram à conclusão que ela estava grávida por causa da navegação dela. E aí começaram a enviar e-mail para ela com produtos. E ela nem sabia que estava grávida. E o pai dela, uma hora abre um computador que era único ali na casa, coisas de gravidez. E aí, olha que intrusão a partir da navegação que a pessoa fez. Né? É claro que isso criou ali um problema na casa dela. Ela talvez não quisesse falar que ela estivesse grávida. Não era o caso, mas eu fico imaginando uma pessoa que é homossexual, que tem um chefe homofóbico, que está navegando no escritório dela, da empresa, e achando que ele está entrando em sites, talvez de parceiros homossexuais, ou qualquer site assim, e ele acha que ninguém está vendo, né? Olha que loucura. Ele pode começar a receber mensagens, propagandas, que vão colocar em risco, o risco do emprego dele em relação a uma série de pessoas que são bastante, vamos dizer assim, preconceituosas e que podem usar a posição de superioridade burocrática para prejudicá-las, né? Então eu vejo o Tor para várias coisas, até do cotidiano de pessoas que têm uma certa situação de fragilidade. O Tor ele pode ser usado para isso também. Basta que ele então traga esse navegador, entre no site do Tor e comece a usar. Ele não precisa ter um grande conhecimento. Exato. O Tor ele ele é um navegador comum, né? Com algumas funcionalidades de privacidade que são implementadas por padrão.
né? E isso é bem interessante porque geralmente quando a gente está falando de vigilância, a gente geralmente foca em 2 níveis, né? Na vigilância do Estado e na vigilância empresarial. Sim. Mas tem um terceiro nível que é uma vigilância familiar, uma vigilância dos chefes ou uma vigilância inclusive até de ex-companheiros, né? Sim. Então a gente tem uma indústria do stalkerware, que é a mulher muitas vezes terminou o relacionamento com alguém e essa pessoa começa a vigiar ela, começa a importunar ela e assediar ela, né? Então uma solução é utilizar o Tor, né? Quando você está utilizando o Tor, a gente impede o chamado cross-tracking. O que é o cross-tracking? Quando você está com o Instagram aberto e numa outra aba está fazendo uma pesquisa sobre sapato e aparece no Instagram uma propaganda de sapato, não é que eles sabem ler a mente das pessoas, é que eles estão vigiando as pessoas. Claro. Né? Então o que o Tor faz é cada aba que você abre em domínios diferentes, então você está no Instagram, abre uma outra aba no Google, não há compartilhamento de informação entre os sites. Isso é uma primeira defesa, né? Você tem cada aba do navegador Tor é um circuito diferente. Parece que você está na Alemanha, parece que você está na Holanda, outra você parece que está na Ou seja, eles não conseguem cruzar. Não conseguem cruzar essas informações, né? Então imagina que você está num ambiente público fazendo uma pesquisa ou mesmo num ambiente corporativo fazendo uma pesquisa, né? Então você está usando o Tor, o administrador de rede apenas sabe que você está navegando no Tor, não sabe o que você está fazendo, né? Entendi. Se você está fazendo uma pesquisa sobre sapato ou uma pesquisa sobre política, não consegue saber. Agora, se você está navegando com o Tor num computador, sei lá, ele é multiplataforma provavelmente. Isso. Eu posso colocar no Windows, na Apple ou no Linux, né? Exatamente. Genérico. Pois bem, mas eu estou navegando num site. Esse site tem, como vários hoje, a maioria tem uma parceria e vai com uma empresa de brokers de dados ou de tracking e vai enfiar um cookie na minha máquina. Ele faz esse envio via o navegador. O Tor, esse navegador Tor, ele consegue impedir, porque também muitas vezes se ele impede, você não consegue navegar no lugar que você quer. Isso daí é bem interessante. O Tor, ele só armazena o cookie temporariamente. Tá. Então quando você abre o navegador de novo ou cria uma nova identidade, ele apaga os cookies e... Se você abrir uma nova aba, ele não vai trazer o cookie do outro? Não, na nova aba sim. Imagina que você está no YouTube e fez uma pesquisa sobre eleições de 2018. Perfeito. Quando você abriu, se você não fechou o navegador, está no navegador aberto, você abriu o YouTube de novo e fez uma pesquisa, os recomendados, sugeridos vão ser das eleições de 2018, porque ainda o cookie está temporariamente lá. Para mudar isso daí, só precisa clicar em nova identidade, ele fecha o navegador, abre de novo e vai ser um navegador completamente diferente. Isso é bom, hein? Olha aí, uma dica, hein? Então, para quem faz muita pesquisa, muita investigação, muita análise online, para não ficar dentro da análise da bolha, né? Você pode clicar em nova identidade, ele vai zerar o seu. Ou seja, ali até para um pesquisador isso é importante, hein? Principalmente, né? Inclusive em entrevista acadêmica, você sabe que se você começar a baixar artigos, ela desbloqueia o IP, né? Então o Tor permite, espero que permita, né? Porque ela também pode ter rastreado esses nós de saída do Tor, né? Isso. Acontece isso muito? Acontece. Tem uma coisa bem importante para dizer, que a rede Tor é uma rede pública, né? Todos nós da rede Tor são públicos. Então tem alguns serviços corporativos que eles bloqueiam o Tor como uma forma de, entre aspas, segurança. E que serviços são esses? Alguns bancos, né? Então se você tenta entrar no banco online via Tor, você não vai conseguir. Então a nossa recomendação é você usar sempre o Tor, e para alguns serviços que você não consiga utilizar o Tor, usar ou seu navegador comum, ou ainda usar Tor e VPN, mas isso daí já é um caso muito específico, mais complexo. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar é a diferença entre a aba anônima do navegador
e o Tor. Nossa. Isso daí é uma coisa que geralmente as pessoas se perguntam, por que eu vou usar o Tor se já tem uma aba anônima do meu Chrome? Né? Então a única coisa que essa aba anônima faz dos navegadores comuns é não gravar o histórico de navegação. Então você abriu o navegador, seu navegador comum, e abriu a aba anônima e fez uma pesquisa, o Google sabe que você fez essa pesquisa, o administrador de rede sabe que você fez essa pesquisa, todo mundo na internet sabe. Tá lá nos Exato, todo mundo sabe que você fez essa pesquisa. Claro. A não ser a pessoa que senta depois que você no mesmo computador. Claro. O teu irmão, a tua irmã. Essa é a única defesa da aba anônima dos navegadores. Muito bom. Enquanto que o navegador Tor, ele também faz isso. Então se você fez uma pesquisa e fechou o navegador, quem abriu o navegador de novo não vai ver o que você fez. Só que também ele esconde a sua localização, né? O seu IP verdadeiro e protege contra o cross-tracking e muitas Na outras verdade, coisas. então, quando você fecha, ele é amnésico, ele esquece tudo o que foi feito. Exato, ele não grava cache, não grava cookies, nada. A única coisa que ele vai fazer download é se você falar, quero baixar esse PDF, quero baixar esse arquivo. Mas é uma opção informada para o usuário. E nesse sentido hoje, a gente usava muito num pendrive o Tails. É válido ainda usar o Tails? Claro, o Tails é um projeto parceiro do Tor, projeto irmão do Tor. Vamos explicar o que é o Tails. O Tails é um sistema operativo amnésico e incógnito, né? Então a gente tem a possibilidade de instalar um sistema operacional completo dentro de um pendrive, carregar com ele no bolso, plugo no computador, tudo que eu fizer usando o Tails não vai deixar rastro nenhum no computador, na máquina, e todas as conexões passam automaticamente pela rede Tor. Eu tenho essa proteção de 3 camadas de criptografia, vou estar ocultando minha localização verdadeira e tudo mais. Então vou estar com um alto grau de privacidade e de segurança. Então é bom todo mundo ter um pendrive com Tails, né? Exato. Porque você vai numa máquina e usa. Exato. O Tails ele não necessita de um pendrive grande, um pendrive de 8 GB você já consegue instalar ele. A única dificuldade é que você vai ter que saber iniciar o computador via pendrive. E que às vezes em alguns computadores é meio chato, né? Mas você pode pesquisar um pouquinho e você vai saber. Mas existe aí eu vou chutar uns 10 modos diferentes de isso. Não é mais que isso. No momento que você aprende, você consegue fazer em todos os computadores. Legal. Mas Gus, deixa eu te perguntar, insistir numa coisa. Dizem, já ouvi muito, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que no projeto Tor teve já o interesse ingente da Anistia Internacional para proteger ativistas no mundo inteiro, em áreas onde tem governos autoritários, governos que perseguem pessoas, né? Não existe liberdade de expressão, mas também tem a Marinha norte-americana. Como é que é esse convívio com militares que são ligados a um poder que, enfim, é o que está vigiando, um dos que está vigiando todos aí e todas no planeta, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que governos não são um bloco, né? Então a gente tem existe uma colaboração desde o início do roteamento cebola, né? Com o Paul Silverson, ele é do laboratório da Marinha dos Estados Unidos, ele que foi o idealizador da ideia do fazer o roteamento cebola, né? Então a primeira versão do roteamento cebola foi feita pelo Paul Silverson, né? Ele colabora com o projeto na pesquisa do melhoramento do roteamento cebola. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o Tor ele é um software livre e ele não tem backdoors. Você pode analisar o código e ver que não existe nada. A segunda coisa de entender politicamente é governos não são monoblocos. Uma parte do governo pode amar o Tor, a outra parte do governo vai querer acabar com o Tor. E é isso que acontece, por exemplo. Então, assim, enquanto que tem militares falando, não, é necessário utilizar o Tor para quando um diplomata está em outro país, na China, para ele enviar um documento de forma segura, ele necessita usar o Tor, né? Do outro lado vai ter pessoas do FBI falando da Deep Web, Darknet, Dark Web, etc. Né?
Então existe dentro do governo essa esquizofrenia e ela é própria de todos os governos. Muito grande o governo. Governos são muito grandes em geral. E por outro lado, a pesquisa que eles fazem é uma pesquisa mais acadêmica, uma pesquisa mais de melhoramento do Tor. Né? Legal. Então eles publicam muito papers sobre o anonimato do Tor. Todos esses papers que eles publicam passam pela revisão ética de pesquisa do Tor. Então, a primeira coisa da revisão ética é: você nunca pode desanonimizar um usuário do Tor fazendo uma pesquisa. Se você faz isso daí, você está quebrando um compromisso ético do Tor. Você está expondo pessoas que usam em diversas situações. Claro. Pessoas que estão correndo risco de vida para expor alguma coisa, para usar o Tor. Na verdade, então, Gus, assim, os militantes de direitos humanos deviam usar o Tor, né? Exatamente. E eles não usam no Brasil. Poucos usam. A gente tem que mudar essa situação, né? Deixar muito claro a necessidade do Tor e o quão o Tor ele é eficiente naquilo que ele se propõe a fazer, que é o anonimato. Né? Quando as pessoas geralmente se confundem em VPN e Tor. A VPN é o seguinte modelo: você se conecta em um computador ou um servidor em outro lugar do mundo, esse servidor conecta no site que você quer. Então é apenas uma camadinha de proteção entre o site que você está visitando e o seu computador. E a VPN ela promete que não vai entregar esse dado nunca. Né? Então é uma promessa de segurança. E o Tor, ele não tem essa informação, mesmo que obriguem a gente a falar: olha, eu quero saber quem acessou aquele site. A gente não tem essa informação. Esse registro não fica armazenado. Não existe. Ele não é produzido por conta da arquitetura do Tor. Porque cada nó da rede Tor sabe apenas um pedaço da informação. Então, para eu ter essa informação, eu teria que controlar mais de 50% da rede Tor para falar: olha, essa pessoa entrou nesse nó de entrada e essa pessoa saiu nesse nó de saída. Eu teria que controlar metade dessa rede para conseguir ter essa informação. Né? E uma coisa que a gente faz é o controle de entrada de novos servidores dentro da rede Tor. Né? A gente tem um ciclo de vida do servidor na rede Tor. Então, nos 3 primeiros dias, a gente só faz uma medição do seu servidor para ver a velocidade. E ao longo desses 60 dias, você vai recebendo mais tráfego do Tor. Interessante. E a gente remove servidores maliciosos ou com comportamento malicioso, a gente remove da rede. Tá. Então, a gente consegue garantir uma rede aberta, desenvolvida em software livre e que vai proteger com alto grau a sua conexão, sua privacidade, e é de graça. Você não tem que pagar nada por isso. Quer dizer que então você, por exemplo, aqui no Brasil, ONGs, ambientalistas que vão sofrer muito aí aparentemente no novo governo, grupos coletivos de direitos humanos, instituições religiosas que trabalham na defesa de cidadania, sindicatos, eles podiam ajudar a instalar um servidor Tor. Acho que não precisaria necessariamente instalar um servidor Tor. O melhor uso que eles podem fazer é usar. Usar e deixar muito claro: se a sua ONG, a sua organização, ela defende privacidade, então o computador da sua organização tem que ter lá um navegador Tor para as pessoas utilizarem. Muito bom. É deixar como um navegador padrão, como um navegador que todo mundo tem que usar. E o que não consegue usar no Tor como banco ou alguma outra coisa, você usa seu outro navegador. Tá. Mas em tempos de vigilância, use em Tor. E muito bom. Você vai ter um alto grau de anonimato e um alto grau de privacidade. Né? Mesmo o governo mais vigilante do mundo não vai conseguir saber o que você está fazendo. E a última questão aqui, muito boa essa sua explicação para a gente aqui. Gus, e a última coisa que é um outro tema que sempre surge. As agências de inteligência digital, NSA e outras assim, elas trabalham principalmente pela rede, mas existem as agências de inteligência tradicionais, como a CIA e tal. Eles não poderiam ter feito uma intrusão no projeto Tor e ter colocado
códigos maliciosos. Como ocorreu a denúncia, a própria NSA mudou a teoria das curvas elípticas para poder diminuir a aleatoriedade do que seria criado a partir dessas curvas, né? Ou seja, isso comprometeria a criptografia. Você acharia que a tua chave é bem maior do que ela na verdade seria. O Tor pensa isso ou isso passa longe do Tor, essa infiltração humana? Uma das coisas que a gente tem é uma revisão do código do Tor, né? A gente tem o chefe de desenvolvimento é uma pessoa muito competente, que é o Nick Matheson, que é estava lá no início do desenvolvimento do Tor. É uma pessoa muito geniosa, assim, brilhante mesmo, como pesquisador, como acadêmico e como desenvolvedor. Então, a primeira coisa é que todo o código-fonte do Tor ele é aberto, é auditável. A segunda coisa é que a gente não utiliza aquelas cifras que a NSA enfraqueceu, né? A gente usa só cifras que são consideradas seguras pela comunidade de segurança. Entendi. Então, isso estaria mais tranquilo. Por o código ser aberto e por a gente ser um projeto que recebe colaborações voluntárias, a gente nunca viu nada parecido como para enfraquecer o Tor, nada disso, né? Mas é algo que tem muita gente olhando para esse código, né? Então, ou seja, o código ele está garantido. Isso. Mesmo que tente fazer, vai ter que no final virar algo no código. Exato. Teria que modificar o código, né? Então teriam dois vetores grandes de ataque, né? Uma é uma alteração do código. Sim. E a outra seria hospedar servidores maliciosos. Isso. Né? Então, como que a gente lida com esses dois casos, né? Esses dois vetores? Primeiro caso do código, o código é livre, é auditável e tem pessoas competentes na análise desse código, né? E o segundo caso, o caso do servidor da rede aberta do Tor. A gente tem esse processo de ingresso na rede Tor. A gente tem uma série de programas que fazem análise dos nós de saída e de outros nós da rede Tor para saber se eles são maliciosos ou não. E também a gente tem uma lista interna, privada, que chama Bad Relays, que é maus servidores do Tor, que a gente reporta esses servidores e bloqueia da rede Tor. E isso a gente faz periodicamente, não é algo que a gente faz uma vez por ano, a gente está sempre monitorando para ver. Mas então você tem um mapa, a ONG tem um mapa de todos os servidores. Isso daí é aberto, qualquer pesquisador pode ver quais são os servidores. E aí ele vê um comportamento estranho no servidor, vocês estão analisando. Não, nesse caso a gente envia alguns testes, né? Tá. Tipo, a gente vai lá e pega os nós de saída e faz o teste. Quero ver se quando acessam o site político X, quero saber se tem alguma modificação no meu tráfego. Por exemplo, se alguém está tentando minerar uma criptomoeda, injetar um JavaScript, alguma coisa. E isso a gente já pegou vários casos, a gente bloqueia, então não chega a afetar os usuários, né? Legal. Então o Tor, ele, nesses tempos que nós estamos vivendo, de vigilância, de capitalismo de vigilância e de recrudescimento mesmo de grupos que se assumem a máquina do Estado, que tem como objetivo o autoritarismo, quebrar liberdades, vigiar pessoas. Então o Tor, concretamente, é uma alternativa que nós temos que divulgar, que a gente tem que crescer o seu uso, né? Isso. É bem importante aumentar o uso do Tor, mesmo que você pense como, não sou ativista, não sou nada, por que eu tenho que usar o Tor, né? Existe uma série de pessoas vigiando o seu tráfego. Claro. E quando você usa Tor, você está ajudando uma outra pessoa que precisa do Tor, né? Perfeito. E uma outra coisa que eu não comentei muito por ser uma rede aberta, que você se conecta ao redor do mundo, o Tor acabou sendo também uma ótima ferramenta anti-censura. Então quando tem um site bloqueado no Brasil, se você usa Tor, você está driblando o bloqueio à rede Tor, ao site que você está visitando. Legal. Então nós vamos incentivar o uso do Tor
E uma última questão, Gus. Você é da ciência da computação? Eu não, sou da ciência humanas. Olha aí, ó, o pessoal da ciência humana fala, eu não vou usar porque eu não entendo nada disso. O que é isso, né? O Gus aqui é um articulador, um membro agora do projeto Thor, que está aí ajudando o Thor a se consolidar como um dos principais instrumentos pelo anonimato, pela liberdade e pela privacidade. É isso. Obrigado aí, Gus. Obrigado e vamos para a próxima. Tchau aí. Obrigado, Sérgio. Valeu.